volta com o programa Pense Saúde, hoje falando de um tema quente, suplementação. E para falar sobre isso, estão conosco o nutrólogo e nefrologista Dr. Alexandre Dias Pinto Coelho, o endocrinologista Dr. Hamilton Junqueira Júnior e o nefrologista Dr. Alexandre Carvalho Pinto Coelho. E no bloco anterior a gente viu uma reportagem, né, com dois rapazes falando da necessidade, inclusive, de orientação e também da nutricionista Carmenzita falando de riscos, às vezes, de excesso de suplementação. Eu gostaria que vocês comentassem também, né, doutor Alexandre? A gente tem visto, o que o Hamilton acabou de falar aqui é muito próprio, né? A gente tem visto diversas prescrições impróprias a respeito de suplementos, de drogas, etc. E a gente tem visto muito profissional embalando em modismos. Há uns 2 anos atrás surgiu uma onda, a onda do óleo de coco, não sei se você lembra disso. Cada dia uma onda. Nossa, isso agora deu uma briga recente agora. Terrível, né? O óleo de coco, porque ele é um termogênico, ele faz isso, ele faz aquilo. Foi necessário que a Sociedade Brasileira de Cardiologia soltasse uma diretriz de dislipidemias, mostrando que o óleo de coco é um dos mais aterogênicos que existem. Quer dizer, na verdade, o pessoal estava plantando e semeando um infarto. Com as proteínas a mesma coisa. Aí de repente você chega e tá o camarada tomando café da manhã, comendo batata doce, peito de frango, albumina, não sei quantas claras de ovo. Quer dizer, ficou uma coisa que saiu da ciência e foi para o modismo, para a pseudociência. Isso é uma coisa muito séria. O que a gente estava comentando aqui antes do programa é que qualquer suplementação parte de uma dieta. A primeira coisa que você precisa é montar uma dieta adequada para o sujeito e, se for necessário, você suplementa se faltou pontualmente. Alguma coisa, né? Às vezes um atleta malha de 6 às 8 da manhã. Eu não vou mandar esse atleta comer um bife de filé às 8 horas da manhã. Às vezes ali eu uso um whey protein. Agora, quem malha antes do almoço não precisa de suplemento para nada. O suplemento está no prato de comida dele. Depois do almoço. Ele vai comer carboidrato, ele vai comer gordura, ele vai comer proteína, ele vai comer... Eu vou mandar ele fazer um belo de um prato. Isso sim. Então, é algo que a gente tem que caminhar pelo bom senso. E não embarcar em modismo. Surgiu uma coisa nova e eu começo a usar. Tinha um professor nosso na escola, o Mário Lopes, né? Ele era autor do nosso livro de semiologia e ele falava o seguinte: não seja nem o primeiro nem o último a receitar um medicamento. Quer dizer, não embale nem no modismo, nem fique tão para trás que você não viu. Né? Acompanhe, seja estude, prudente. Em nutrição, em nutrologia, a virtude habitualmente está no meio. Quer dizer, eu vou usar suplemento? Vou. Na quantidade necessária, na hora necessária, com orientação de um profissional sério. O que a Carmenzita falou sobre comissões existe. Então, por isso que eu falei no primeiro bloco, né, que costuma ser muito bom para quem vende. E se houver uma comissão é muito bom para quem prescreve nesses casos. Mas a gente vê isso com muita frequência, as pessoas começam a prescrever um monte de coisas que as diretrizes médicas, que os trabalhos mostram que muitas vezes não tem ação alguma, e ali eles vão prescrevendo, e aquilo vira lucro para um monte de gente, prejuízo para um monte de rins, né? Isso. Doutor Alexandre. Eu queria ressaltar também que 3 pontos. Primeiro, muitas pessoas viajam e trazem suplementos de fora. Às vezes, esses suplementos têm substâncias que são proibidas pela Anvisa, que já foram confirmadas como causadoras de danos já para diversos órgãos, e eles conseguem entrar com um medicamento que não é adequado o consumo e fazem uso desse tipo de suplemento. Você poderia citar algum não? Por exemplo, a Anvisa suspendeu, orientou o não consumo de uma substância que chama DMA, né? DMA. Acho que foi por volta de 2012, né, se eu não me engano. Esse é um exemplo de uma substância que foi orientado não consumo aqui no Brasil. Sim. E lá fora. Mas porque lá fora parece que também ele foi também proibido. Parece que a FDA também deles proibiu. Sim. O outro ponto seria as interações suplemento-medicação, medicação-nutriente, né? Que às vezes a gente não dá importância para isso, às vezes tanto o paciente que faz uso de uma medicação como suplemento, até sem prescrição médica, eu vou citar aqui hormônios tireoides, diuréticos, né? E no caso do paciente que usa já com prescrição também. Então, vários suplementos podem ter ação diurética
intrínseca ao suplemento e ser potencializado com um diurético, uma medicação. E isso pode causar espoliação de potássio e até em casos mais graves, até necrose muscular, que a gente chama a necrose da musculatura, rabdomiólise, devido ao baixo potássio no sangue. Né? Isso tem sido descrito algumas vezes. Você citou aqui medicamentos para tireoide, né? Porque muitas pessoas têm, né? Hipotireoidismo é grande também, a ocorrência de hipotireoidismo. As pessoas com hipotireoidismo que fazem uso da medicação para tireoide, elas precisam de um cuidado especial na hora de alguns suplementos? Não, você acha que a pessoa com problema de tireoide tem que ter orientação e cuidado, sim, para ver se manter a tireoide dela normal. Adequada, normal. Né? Mas esses suplementos industrializados, né, a maioria deles, até onde a gente sabe, não contém nada de hormônio tiroidiano, não. Não, né? O grande problema são as manipulações que a gente está vendo aí. Muita gente manipulando iodo, manipulando selênio, manipulando hormônio tiroidiano, cromo, tiratricol, que são substâncias que vão atuar na tireoide. Né? Tá. E o grande problema desses suplementos também, né, completando o que os colegas falou aí, é a gente não saber realmente o que ele tem. Porque a pessoa vai para o exterior, vai numa loja, fica totalmente seduzida a comprar aquilo tudo e começa a usar de uma forma irregular. E alguns suplementos, existe o que a gente chama dos próprios pré-treinos, né? Que são suplementos que têm substâncias que a gente chama de ergogênicas. O que são isso? Substâncias que estimulam, que dão energia, que dão disposição, dão vitalidade. E eles são chamados erroneamente de fat burning. Mas nenhum queimadores de gordura. Queimadores né? de gordura. Nenhum deles foi feito para isso. Tanto que as pessoas que tomam isso com o objetivo de queimar gordura, mulheres, sem fazer atividade física, passam mal. Né? Quem queima gordura é a gente suando, né? no exercício. Essas substâncias elas são muito usadas por atletas de alto rendimento. Né? Atletas que treinam em 2 turnos, atletas que treinam em treinamentos que a gente chama de endurance, de longa duração. Para ter energia para esses treinamentos. Para ter energia para isso. E muitos deles atletas profissionais de MMA. Então, teve um caso interessante há pouco tempo aí, que um atleta nosso brasileiro, que é o Anderson Silva, né, ele foi pego no doping. Né, e para quem trabalha com atleta, sabe que o Anderson Silva não tem perfil de quem usa anabolizante. Porque você sabe que a pessoa que tem perfil de anabolizante é muito nítido a formação física dele. Né? O Anderson Silva não tem, até pelo tempo que ele tem de mercado aí. E ele vinha de uma lesão muito séria, ele vinha de uma fratura muito séria, ele é o atleta mais famoso dessa luta no mundo, ele precisava se levantar. Então ele foi mal orientado naquela época, usou uma série de suplementos pré-treinos, inclusive vende aqui no Brasil um, que chama P6, que é posso falar a marca aqui, né? Ou não, né? Melhor não, porque senão... Aqui. Então, um suplemento muito conhecido aqui no Brasil, no meio, que ele contém traços de substâncias esteroides. Então, o que eles fazem lá fora para poder ter mais esse efeito ergogênico? Eles colocam substâncias que não colocam isso na fórmula, porque ninguém fiscaliza isso, ele não coloca isso na fórmula, e tem traços de substâncias que a gente chama de... Então, é possível você viajar, comprar alguma coisa, olhar no rótulo e estar consumindo alguma coisa que não está escrito no rótulo. Com certeza absoluta. E foi isso que aconteceu com o Anderson Silva, né? Ele foi punido, ele tomou 1 ano, mas está se provando, né? Eu conheço o pessoal que trabalhou com isso, eu trabalho com atletas de MMA também, já cuidei do Vitor Belfort aqui em Belo Horizonte, que ele esteve aqui. Enfim, eles encontraram, que eles pegaram os suplementos dele e encontraram esses suplementos, esse que eu falei, que eu não podia ter falado, me desculpe, que eu falei a marca dele, encontraram, ele estava usando esse suplemento e ele tem traços dessas substâncias. Dos esteroides. Então, assim, por isso que é o perigo. E mulheres usando. Imagina mulher usando substâncias esteroides sem saber que está usando. O que são substâncias esteroides? São substâncias derivadas dos hormônios masculinos. Então, pode ter pelo, pode ter acne, pode ter espinha, pode engrossar a voz, pode cair cabelo, pode parar a menstruação, pode diminuir massa gorda de mama, enfim, uma série de alterações, até infertilidade. Bom, já que ele começou a falar dos pré-treinos, a gente falou muito das proteínas e ele está falando dos pré-treinos, e alguns pré-treinos, ou a maioria deles, tem muita substância cafeína, né? Que é exatamente o que vai te dar essa disposição. E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o risco desse uso da cafeína indiscriminado, mas acho que não vai dar tempo nesse bloco, não. Vai ter que ser no próximo bloco. Bom, nós vamos então para um rápido intervalo. Estamos hoje conversando sobre suplementação, mas fique por aí, daqui a pouco a gente já está de volta.